Então, a aula de hoje. Então, vamos lá. Abram o checklist que a gente vai fazer junto, tá? Mas eu quero ouvi-los. A Natália, ela falou que o instrumento é difícil. É um pouco difícil porque é a primeira vez que vocês estão vendo, né? E vocês não viram junto comigo, né? Eu já soltei direto para vocês irem fazendo. Então, quando a gente solta direto assim, tem que ter um pouquinho de experiência com artigo científico, senão não sai. Eles vão se debater um pouquinho ali, às vezes sai o entendimento e hoje clareia tudo de uma vez, tá? Então, para a gente encurtar o IFC, eu preciso que vocês se debatam um pouquinho aí, tentem fazer sozinho, e a gente, na aula seguinte, a gente começa a discutir, e eu vou junto com vocês, tá? Mas a ideia primeiro é vocês sofrerem, tem que ter um pouquinho de sofrimento, tem que mexer um pouquinho com a zona de conforto para vocês aprenderem. Lá na primeira questão, que é a questão sobre o pico, tá? Olha lá, did the research question, a pergunta de pesquisa, e os critérios de inclusão do estudo incluem os componentes do pico? Então, se nós formos lá no estudo, o que vocês responderam nessa questão? Que sim. Que sim. Mas onde que está a resposta? Vocês precisam sempre selecioná-la nos métodos, né? Lá nos métodos tem a resposta para essa pergunta, né? A gente pode deixar até em amarelo no estudo, para que vocês não se percam, né? Ou caso depois precise voltar no estudo, vocês já teriam se organizado. Lá nos métodos eu tenho lá os critérios de elegibilidade para a seleção dos artigos, baseado na estratégia PICO, foram ensaios clínicos com adultos com 18 ou mais anos, tarará, tarará, esse parágrafo inteirinho. Vocês selecionaram Professor, esse parágrafo? Oi? eu tenho um questionamento. Aí, nessa pergunta dele, ele não coloca a parte de comparação de grupo, né? Mas lá embaixo, bem para baixo, ele separa direitinho o que, que é o P, o que, que é o I, o que, que é o C, o que, que é o O. Quando ele vai pesquisar. Então, nesse parágrafo que eu estou falando para vocês, ele coloca aqui a comparação, sim. Tá? Então, olha, comparação com um ou mais dos seguintes grupos. Então, que no caso é o placebo, ou uma substância inerte, né, no caso o placebo, lista de espera, tratamento médico padrão, né, barra tratamento ativo, ou nenhum tratamento, comparação. Então, tem aqui como critério, sim. Por que que o critério tem que estar claro numa revisão? Porque, de acordo com esse critério, é que eu vou selecionar os estudos. Então, se os critérios estiverem assim meio nada a ver, ou meio porco, complica a vida. Tá? Pode ser que esteja muito fechado, que quase não inclui nada, e pode ser que esteja muito aberto, que aí inclui muita coisa. Aqui no caso dele, ele está dizendo assim, olha, todos os ensaios clínicos randomizados que tiverem comparação, seja com placebo, com lista de espera, com qualquer outro tipo de tratamento ativo, que é o que ele está colocando aqui, ó, tratamento médico padrão, barra, tratamento ativo ou nenhum tratamento. Então, é praticamente todos os estudos que utilizaram a acupuntura auricular, né, para quem tem dor crônica nas costas. Independente do que a pessoa usou, ele colocou que vai medir, certo? Que vai medir, não, que vai incluir o estudo. Dúvidas, pessoal, nessa primeira questão. O que eu marco então, professor? Assim eu coloco tico e tico aqui, ó. Dou um Vzinho ali, um visto, no pico.
tá? E depois eu respondo como sim. A pergunta de pesquisa inclui, né, esses fatores. A segunda pergunta é: Did the report of the review contain explicit... Tá. Então, a segunda pergunta é referente a um protocolo, ou seja, um projeto de pesquisa. Esse estudo, ele teve um projeto de pesquisa antes da revisão começar? E daí? Eu coloquei que sim. Eu coloquei que sim, seguindo Porque as partes lá. eles teve uma análise detalhada do que eles queriam pegar. Aí eu... Tá. Professor, ele falar que ele seguiu o Prisma Statement poderia valer para responder essa pergunta que sim? E ele falar que tem Não, protocolos já pré-estabelecidos ou não? não. Então, isso é algo que aí faltou um pouquinho de experiência para vocês, tá? Toda revisão sistemática recomenda-se que seja registrada. E onde que eu acho o registro? Geralmente o autor coloca no resumo, no final do resumo, que o estudo foi registrado em alguma plataforma. Para que serve isso, pessoal? Para a gente saber se tudo aquilo que ele planejou ele executou. Entendeu? Entenderam? Por exemplo, aqui ele diz que desfecho que ele iria mensurar era qual? Se nós formos olhar lá no pico, ele diz dor crônica em pelo menos um dos segmentos da coluna vertebral, né? Então é só esse desfecho, um desfecho único que ele selecionou. Mas no início da pesquisa, geralmente a gente não seleciona um desfecho, a gente seleciona mais. A gente fala, não, eu vou querer estudar essa dor na coluna vertebral, eu vou querer estudar se existe algum efeito colateral da acupuntura, né? Talvez eu tente investigar algum outro desfecho que eu tenha interesse. Isso só vai estar relatado no projeto. A partir do momento que eu não coloco um projeto, eu posso levantar uma suspeita de que ele pode ter selecionado o desfecho que deu positivo, tá? E que aí aumenta a chance de publicação. No caso, existem algumas plataformas, tá? Então, uma plataforma que vocês podem verificar é o Joanna Briggs. Vou colar aqui para vocês, onde a gente registra protocolo de revisão. Deixa eu já colar aqui para vocês direto. Search. Colar para vocês. Então, Joanna Briggs, vocês podem usar. Se vocês quiserem fazer, né? É uma revisão sistemática, vocês precisam. Agora, no caso dele, quando a pessoa faz, geralmente ela coloca ali. Então, não adianta nem a gente perder tempo, tá? É só para vocês conhecerem mesmo alguns lugares que fazem registro de estudo. Não é aqui o caso desse estudo.
o próximo. Vamos colar aqui o Registry, plataformas de registro de estudo. Isso é registro de estudo de revisão. Depois, nos ensaios clínicos randomizados, também nós temos as plataformas de registro, que são outras, diferentes da do... São diferentes da de revisão sistemática, né, obviamente. Mas vamos lá, então, pessoal. Voltando aqui para o Amistar, como esse estudo ele não tem esse registro, nós podemos aqui fazer algumas inferências só de acordo com os métodos que ele coloca, tá? Então, aqui no caso, a gente já partiu direto para o parcial. Então, vamos voltar para o estudo, sendo bonzinho, né, pessoal? A gente está sendo bonzinho com ele, porque geralmente quando não tem protocolo, a gente já tasca com não aqui, ó, tá? Vamos ser um pouquinho mais bonzinho com ele. Vamos pegar aqui nos métodos. Nos métodos, tudo que ele colocou nos métodos, olha o pico ali dele, né? Ele falou que o pico foi usado como guia para a elaboração da pergunta. Daí colocou ali a busca pelos artigos feita por 2 revisores independentes, auxílio de um bibliotecário da área de ciências da saúde, tralalá, e vai embora, né? Com isso. Então, a gente poderia dizer aqui, ó, que a pergunta de pesquisa dele está ali, né? Ele colocou. O segundo item, a estratégia de busca dele. A estratégia de busca dele também está aqui no parágrafo, né? Olha lá, combinação de operadores booleanos OR e AND, usando os termos back-chain, etc, etc, etc. Certo? Próxima. Critério de inclusão e de exclusão. Ele fez, né? A gente já até colocou aqui os de inclusão. Critério de exclusão ele colocou algum. Vamos procurar aqui, critério de exclusão. Participem aí comigo, pessoal. Cadê o critério de exclusão? Ele excluiu que não Ele tinha colocou. resumo online. Aonde que tá? Eu me Isso. perdi aqui. Foram localizados e estudos em gestantes também. Foram excluídos no mesmo parágrafo. Foram excluídos os estudos que não apresentaram resumo online na íntegra para análise, aqueles que não foram localizados por nenhum meio, e estudos com gestantes. Isso aqui é um problema, tá? Ele não pode excluir estudos que apresentaram só resumo, tá? Que não foram localizados por nenhum meio. Bom, ele é um bibliotecário, dá para pedir via Comute, etc. Aí esse aqui a gente vai deixar, apesar de ter critério de inclusão e exclusão, esses critérios de exclusão aí dele não tá fazendo sentido não, tá? A letra, o próximo, oi. Mais para frente no texto, não sei em que parte ele fala que eles entraram em contato com os autores para enviar o artigo de forma física. E aí os que eles não conseguiram, que eles excluíram. Ótimo. Só o contato com o autor não é suficiente. Tem que entrar em contato com o autor. Existe em toda a biblioteca
tem o serviço de commute. O commute, ele funciona da seguinte forma: eu vou lá, o bibliotecário é um serviço que a gente paga, tá? Mas é uma taxa, eu acho que chega até R$ 30 por artigo, mas que a pessoa entra em contato com outras bibliotecas do mundo para ver quem é que tem o artigo e ele manda xerocado. Primeiro a Biblioteca do Brasil e depois vai buscar, se não encontrar, o planeta e quem é que tem o estudo, tá? Isso é um serviço que a gente pode utilizar nas bibliotecas. Eu acho que a biblioteca da UEMS não tem, mas na UFMS tem, tá? Esse serviço de commute. Então não é o suficiente. Diga. Uma dúvida, por que não faz sentido esses critérios de exclusão? O que faria sentido? É que eu não sei mesmo. Não, o critério de exclusão, você nunca pode colocar que você vai excluir um estudo de uma revisão porque você não conseguiu. Tá? Então, ele poderia ter colocado a questão da gestante ali, ele pode colocar, beleza, critério de exclusão válido, né? Tem que explicar o porquê também, né? Por que ele acabou excluindo? Porque a gestante está num processo fisiológico diferente, ela já sente dor normalmente. Então, você está me entendendo? Para deixar a amostra mais homogênea. Agora, esse critério não faz sentido, de você excluir um estudo porque você não conseguiu. A mesma coisa que você fala assim, professor, você não pode me dar 0 porque eu não consegui estudar para a prova. Tá, mas isso é um problema seu. Você poderia ter gerenciado seu tempo, achado alguma outra forma de estudar para conseguir melhorar sua nota. Existem outras estratégias além de você dizer assim, não consegui. Ou uma estratégia além de dizer que você mandou e-mail ao autor. Obviamente que essa é uma estratégia válida, mas não só ela. Existem outras formas que eu posso conseguir o artigo cheio, tá? Via commute, caso o commute diga que não tem, você descreve no estudo, e assim por diante. Você só não pode chegar e dizer que não conseguiu. Tá? Isso não é critério de exclusão. Isso não deveria estar ali. Mais para frente ele poderia dizer no estudo que ele poderia até citar os nomes. 5 estudos foram excluídos da análise em virtude de nós não ter conseguido encontrar eles, mas nós adotamos as estratégias X, Y e Z, entramos em contato com os autores, fomos na biblioteca Comute, esgotamos as possibilidades de conseguir o estudo. Professor, eu estava revisando aqui, e aqui em resultados ele fala que 4 estudos não foram localizados online via comutação bibliográfica ou contato direto com os autores. Perfeito. É ponto positivo para eles. Aí, mas no caso do critério de exclusão, eu não posso colocar isso como critério de exclusão. Tá? Que eu jamais posso excluir um estudo por conta disso. Tá? Não é critério de exclusão. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. É que ele excluiu os que não tinha resumo online, aí dos que tinha, ele tentou entrar em contato com os autores, e não conseguiu eles por completo. Perfeito. Não, tá ótimo. É só para vocês entenderem que não é critério de exclusão. Critério de exclusão não é algo que talvez ele tenha até escrito esse critério de exclusão depois que ele fez o estudo. Pode ter certeza que se ele tivesse um protocolo, um projeto, não teria isso escrito no critério de exclusão. Ele colocou isso depois que ele fez a revisão. Tá? Mas essa explicação dele é importante para a transparência. Isso é legal, importante ter no estudo. Tá? Mas não faz sentido deixar aí como critério de exclusão. Tá legal? A próxima pergunta vai no risco de viés. Então, lá no risco de viés, na página 3, né?
início da página 3, primeiro parágrafo, eu tenho lá colocado a qualidade metodológica dos estudos elegíveis foi avaliada usando a escala de Jadar, que é centrada na validade interna, para lá, tá? Então, do ponto de vista metodológico, ele usou, né? E a gente responderia isso daqui como um parcialmente, essa pergunta número 2, como um parcialmente sim. Tá? Por que que a gente não foi? E a gente está sendo bonzinho aqui com ele, pessoal, estamos colocando um parcial, um yes parcial aqui, julgando só os métodos. Se a gente fosse ser um pouquinho mais rigoroso, aí, a gente poderia ter colocado direto um não, tá? Por quê? Porque ele não fez esse protocolo. Mas os métodos, a gente pode pegar os métodos, e vocês vão entender isso quando a gente começar a analisar ensaio clínico randomizado, que estudos mais antigos não tinham essas plataformas, né, de registro. Então, o que que a gente faz? Quando é ensaio clínico randomizado, a gente dá um desconto, tá? A gente acaba sendo um pouco bonzinho nessa questão e ver o que que está escrito nos métodos e o que ele publicou nos resultados para dizer se o estudo tem uma boa qualidade metodológica, tá? Dúvidas, pessoal, nessa questão? É importante que vocês levantem essas dúvidas que vocês estão fazendo. Oi. Tá, então para o sim lá, que seria, como que seria um plano assim para meta-análise? Como que geralmente estaria apresentado? O registro. Então, pensem no projeto de pesquisa. Entrem no link que eu mandei para vocês do Próspero. Entraram lá no Próspero? Sim. Isso. Aí agora no Próspero, o que que vocês vão digitar ali? Ó, só para a gente matar essa dúvida de vocês. Cliquem em buscar, search. Se vocês digitarem ali, deixa eu ver. Podem digitar ali, pessoal, digitem o meu sobrenome, vocês vão digitar ali, ó, para não pegar trabalho de ninguém. Digita ali, ó, na busca, grande AJ. Colocaram? Apareceu ali 2 registros, certo? Sim. Então, esse primeiro registro, se vocês clicarem, vai abrir escrito ali, ó, Cochrane Protocol. No protocolo, o protocolo é um projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa está aqui registrado. Tá? Ele teria esse projeto, então, no artigo? No artigo ele tinha que mencionar. E vocês estão vendo que tem ali um número chamado ó, Próspero 2013 CRD? Sim. Estão vendo? Esse número, ele geralmente a gente põe, quando não é revisão na Cochrane, a gente põe no final do resumo. Porque quem for ler a nossa pesquisa, a pessoa vai abrir o protocolo, o projeto, e vai abrir a revisão. Eu vou ter que ler o protocolo para falar assim, olha, ele planejou o pico, ele planejou o que ele iria fazer de meta-análise, ele planejou a pesquisa assim, assim, assado. E aqui está o que ele executou. Se eu tiver diferença entre os dois, eu já levanto uma suspeita. Suspeita do quê? Ele pode ter deixado aquilo que é negativo de lado para publicar só o que é positivo. A gente sabe, pessoal, pela literatura, que o que é positivo tem muito mais chance de ser publicado. Isso faz parte do quê? De transparência, né? Por isso que a gente precisa do protocolo, do projeto registrado e do estudo, fazer um cara crachá, tá? Em pesquisa, se vocês forem fazer pesquisa também,
Vocês registram. Todo tipo de pesquisa hoje é registrado, por questão de transparência. Eu mandei ali o link para vocês. researchregistry.com. Da mesma forma que se eu quiser registrar numa plataforma que é aberta, a gente está na ciência do futuro, é o OSF, osf.io, tá? É a forma que vocês vão trabalhar. No futuro, quem for fazer um mestrado, um doutorado, ou quem for fazer uma iniciação científica, vocês precisam trabalhar com essa plataforma. Essa plataforma, ela é linkada com o Zotero, ela é linkada com o Dropbox ou o Google Drive e deixa tudo organizado. E tudo que você tiver da sua pesquisa, se você quiser, ou se alguém pedir, você pode liberar, fica tudo aberto, tá? Então, eu posso fazer preprint nessa plataforma, abrir, né, para as pessoas comentarem a minha pesquisa, antes de fazer uma submissão, posso deixar aberto para as pessoas comentarem, posso deixar o meu projeto aberto para quem estiver pesquisando comentar, enfim. É uma plataforma fantástica, tá? E só vai crescer, o pessoal está usando bastante no exterior, tá? Pesquisador. Aqueles que realmente querem transparência, né? Em pesquisa, querem os dados liberados, de modo geral. É essa plataforma que eu coloquei para vocês, o Open Science. Entenderam, pessoal, o que seria o sim? O sim eu teria que ter o protocolo. Seria um sim direto. Aí depois eu vou direto para responder as perguntas, né? Tinha plano para meta-análise, de investigar a heterogeneidade, tinha um plano, estão entendendo? Questão número 3. Professor, Oi. assim, só não entendi porque a gente deu parcial no sim. Seria um não? Porque a gente foi bonzinho. A gente foi então bonzinho tá bom. porque existe uma tentativa de planejamento, Vitor. Se a gente partir aqui para ser um mais rigorosão, vamos ser bastante rigoroso. Eu posso colocar um não direto, foi o que eu falei para vocês. O parcialmente sim, a gente está sendo bacana com o cara. Tá? Vamos ser um pouquinho mais bacana aqui com ele, só para ver o que vai dar na qualidade metodológica. E depois a gente vai fazer o contrário. Vamos ser extremamente rigoroso nessas questões para vocês verem o que vai afetar no resultado final da avaliação da qualidade metodológica. Pode ser? Beleza. A questão 3, ele pergunta se os autores explicam do porquê, no critério de inclusão, eles colocam somente ensaio clínico randomizado. Então, quando tiver o pico aqui dele, lá nos critérios de inclusão ele deve ter colocado, né? Tá. Me ajudem aí, pessoal, para a gente localizar mais rápido. No texto dele, onde que está escrito se ele selecionou só ensaio clínico randomizado e o porquê? Tem uma parte, acho que está mais para o final, que ele fala que é por conta da qualidade metodológica. Mas aonde que está? Aqui nos métodos? Aqui. Não, estou procurando, professor. Professor, isso aqui é a justificativa ou ele falando que ele só pegou o ensaio clínico? Os dois. Tá. Ele fala isso na parte da discussão. Ele não justifica, igual a Mari falou. Ele fala que ele só teria usado esses. No quinto parágrafo do método tem que ele fala isso aí, que ele pegou só ensino clínico randomizado, mas está sem justificativa. Tá. No quinto parágrafo dos métodos, 1, 2, 3, 4, 5. Foi adaptada para cada base de dados e os termos são pesquisados em todos os campos, não. Leia para mim, onde que está? Professor, eu mandei aí no chat. Ele coloca os critérios de elegibilidade, aí baseados na estratégia PICO foram ensaios clínicos randomizados com adultos.
Ótimo, No ótimo. último parágrafo da introdução, ele fala também que ele só pegou o ensaio clínico randomizado existente na literatura para dor crônica e tal. O objetivo desse estudo foi analisar o ensaio clínico randomizado. Isso. Então ele tinha que justificar. Pior que ele justificaria isso com meia dúzia de palavras, né? Então o ideal pessoal, era que ele só colocasse assim, olha, foram selecionados somente ensaios clínicos randomizados, pois é o melhor tipo de estudo para investigar intervenções. Ele já teria justificado. Bem brevemente, mas teria, tá? Ou porque é o tipo de estudo experimental que investiga intervenções de forma justa. Pronto. Justificado, tá? Então aqui nós vamos adotar, pessoal, vamos continuar sendo bonzinho ali com ele, só para a gente ver a diferença, tá? Ele diz o porquê que selecionou, não, mas ele diz que selecionou ensaio clínico, certo? Mas não explicou. Então nós vamos colocar aqui um sim para seguir a mesma linha tênue, tá? Diga. É que tem uma parte que ele fala assim, que ele fez ele fala uns pré-requisitos, né, para boa qualidade dos ECRs, aí ele fala que são considerados o padrão ouro, aceito na prática baseada em evidências. Aí ele não estaria mais ou menos explicando, porque o objetivo da revisão é fazer a medicina baseada em evidências. Eu não sei, é uma pergunta, assim. Porque eu fiquei em dúvida. Aonde que está isso? Isso, deixa eu achar a página. Na página 9, embaixo do quadrinho da meta-análise. Na discussão. Aham. No lado direito da tabela. Começa no último parágrafo da esquerda e vai para o direito. Tipo, ele tá meio que falando do porquê os randomizados são bons, mas isso não... Ele estaria explicando também? Não, aqui o que ele está fazendo? Ele está discutindo, mas é em relação à escala de Jadá. Então, olha lá no parágrafo. Ó. Em relação à qualidade metodológica dos estudos, apenas 3 não obtiveram pontuação satisfatória, maior que 3 na escala de Jadá, devido à falta de informações para inferir, ou as inadequações nos processos de randomização e mascaramento. Esses são pré-requisitos essenciais para a boa qualidade do ensaio clínico randomizado, já que são considerados padrão ouro universalmente aceito para a prática baseada em evidência e, se bem conduzidos, recomenda-se utilização para tomar decisão clínica e política sobre as prioridades de saúde. Ele está comentando isso mais para análise da qualidade metodológica do ensaio clínico que ele incluiu. Entendi. Tá? E não do porquê ele selecionou. Mas se a gente poderia até falar assim, não, mas ele, pelo que ele escreveu, parece que ele sabe do porquê que é só ensaio clínico randomizado. Mas ele não escreveu isso nos métodos, né? Mas quer dizer que ele sabe. Então a gente pode até dar um desconto para ele, porque aparentemente ele sabe realmente o que é. Padrão ouro, universalmente aceito, discutindo ali na ferramenta de avaliação de ensaio clínico randomizado do Jadá. Né? Então a gente pode falar assim, olha, vamos ser bonzinho aqui com ele, tá? Vamos dizer, então, que ele explicou. Mas ele não explicou. Depois a gente vai fazer o teste retirando esses, tá? Essa é uma análise light, então. Bem light, a gente está interpretando que ele provavelmente sabe do que ele está fazendo. Provavelmente. Eu acredito que ele sabe o que ele está fazendo. Tá? Apesar de não ter feito um protocolo, né? Então a gente está dando uns descontos bons aí para ele. Vamos para a próxima pergunta. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy? Então, vamos lá. Professor, só uma pergunta. Pode fazer. Essa escala de Jadá, ela é uma das mais usadas? Não, a escala de Jadá, ela é uma das primeiras escalas
criadas para avaliação de ensaio clínico randomizado. Ela já não é mais utilizada. Tá? Então, hoje, a ferramenta da Cochrane foi construída considerando também a ferramenta de JADA. Então, hoje a gente utiliza para ensaio clínico randomizado a Risk of Bias 2.0, que é a que vocês vão trabalhar na semana que vem, se a gente conseguir terminar hoje, né? Eu também não estou com pressa, tá, pessoal? Se precisar levar 2, 3 aulas para entender essa daqui, as outras vão demorar menos, tá? Porque aí vocês já vão ter mais ou menos os conceitos na cabeça. Mas não é a Risk of Bias 2, que é o que a gente separou na semana passada, tá? A de JADA não é uma boa escolha. Como é uma das primeiras, não considera alguns fatores que já são considerados hoje mais relevantes, tá bom? Próxima questão aqui, e vão parando, pessoal, que hoje a aula tá boa, hein? Hoje vocês estão participando. Did the review authors use a comprehensive... Tá, vamos ver as bases de dados lá. O que os nossos amigos fizeram? Procuraram no mínimo 2 bases, procuraram, né? Procuraram... Segunda página, procuraram no PubMed, né? Medline via PubMed, Web of Science, procuraram Sinal, procuraram na Pedro, em Embase, Scopus, então está bem servido aqui de busca, né? Procuraram registros de ensaio clínico, listas de referências de revisões sistemáticas foram exploradas, não procuraram, né? Procuraram então ali a gente vai colocar um yes, procuraram na lista de referências, não procuraram nos registros de ensaio clínico. Vocês lembram o que são os registros de ensaio clínico? Eu mostrei para vocês na aula de busca, lembram? Lembram ou não, pessoal? Ou preciso pôr o link aqui? Pode repetir, professor? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Eu citei para vocês o ICTRP, é onde a gente busca ensaio clínico randomizado, são registrados ou em andamento, né? Então, quando eu faço uma revisão sistemática, pode ser que tenha algum estudo importante em andamento. E se tiver resultados, eu posso entrar em contato com o autor e ver se ele autoriza, né? Compartilha comigo os dados para eu colocar na meta-análise. Tá? Ou pelo menos entrar em contato, né? Dúvidas, pessoal, a respeito disso? A respeito disso não, professor, mas nessa questão aí eu tenho uma dúvida, porque ele coloca lá, where relevant searched for grey literature, essa parte de literatura cinzenta, o que ele consideraria literatura cinzenta? Para a gente dar um check nisso aí. Ó, então vamos lá. Para a gente, o que é literatura cinzenta? Essa literatura cinzenta geralmente é uma literatura de livro, é uma literatura de dissertação e tese, são estudos geralmente que não passaram por um processo de peer review, tá? Posso pensar até dessa forma. Ou documentos de governo, estão me entendendo? Porque o documento, por exemplo, do Ministério da Saúde, recomendando o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, ou recomendando algumas coisas, pode ser que não faça sentido para a ciência, que os estudos mostram determinada coisa. Aí o governo vai e recomenda outra. E isso é uma grey literature, porque a gente precisa saber de onde que ele tirou esses dados. Tá? A gente pode pensar que uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, um guideline, seria uma literatura cinzenta a partir do momento que ele não utilizou toda
não teve ali o peer review, tá? É a mesma coisa que eu escrever um guideline aí e colocar online, tá? E não passou por processo nenhum, publiquei lá no meu blog, e aí tem os dados que são relevantes. Coletei os dados lá na minha unidade básica de saúde. Então quer dizer que eu tenho dado. É literatura cinza. De alguma forma eu coletei o dado. Só que não passou por todo esse processo e está numa mídia, seja lá, pode ser até aí talvez seja abusar um pouquinho, colocar um resumo de congresso, e depois eu não publiquei esses dados, né? Esses dados estão guardados comigo. Eu poderia até considerar isso, tá? Alguma instituição médica, associação médica lá do Brasil fez uma pesquisa, assim, assado, publicou no site deles, quer dizer que eu tenho dado, mas não passou por todo aquele processo, tá? De um parecer de revista científica, um parecer de revista, eu não escolho o avaliador, né? Enfim. Vai mais a literatura cinza vai nessa linha, tá? No caso, ele tinha que colocar aqui. Ele buscou, onde é que ele foi buscar? Professor, de uma forma geral, são fontes que não vão estar na pirâmide de evidência, por assim dizer? Não posso pensar assim, porque pode ser que o cara tenha conduzido um estudo, mas ele escolheu publicar no blog dele. Não quer dizer, entendeu? Não quer dizer que o local que ele colocou não é um local indexado. Tá me entendendo? Numa base de dados, nada. Não passou por um processo de peer review. Talvez com o tempo esse conceito de literatura cinza vai mudar. Tá? Porque se a gente for pensar no Open Science, que agora eu tenho os preprint, né, que eu tenho pesquisas que nem estão passando pelo processo de peer review formal, que todo mundo pode comentar, etc., mas que posso ter dados relevantes, talvez com o tempo mude um pouquinho esse conceito aqui de literatura cinza. Diga. Eu ia perguntar se é bom para uma revisão sistemática usar esse tipo de literatura? Sim, sim. Sim, porque a gente avalia. Tá? Se tiver no blog do cara, eu vou avaliar a qualidade metodológica. Vou avaliar se o estudo, às vezes é um estudo bom, só que o cara não quis passar por todo o processo. Escolha dele. Não vai contar nada, né, para o currículo, etc. Ele tem direito. Ele está tornando público. Ele está publicando aquilo no blog dele. Conta para a carreira dele? Muito pouco. Mas não quer dizer que é ruim. Nós temos que fazer, quem faz a revisão sistemática tem que avaliar se a qualidade metodológica é boa, se eu posso confiar, que é o que vocês estão fazendo com a revisão sistemática de hoje. Tá? A função da revisão sistemática, pessoal, é sintetizar toda a evidência científica em um artigo só. Então, teoricamente, essa revisão sistemática aqui de 2018, quando ela foi lançada, quando ela foi publicada, deveria ser, mas não é, a melhor evidência disponível para acupuntura auricular para quem tem dor nas costas, adultos com dor nas costas. Deveria ser a mais atualizada, tudo bonitinho, metodologicamente. Estão entendendo? A ideia, pessoal, de quando saiu as revisões sistemáticas na área da medicina, é que o especialista tivesse que ler um documento só, tá, para se atualizar. E que esse documento não fosse morto, que é justamente aí que surge a Cochrane, que a cada 2 anos esse documento fosse atualizado, com as melhores evidências disponíveis. Então, esse é um documento que nós pegamos, é uma revisão sistemática que não está na Cochrane, que é praticamente um documento morto. Por quê? Porque ele nunca vai ser atualizado por esses autores. Ele foi lá, publicou, e já era, não tem o mesmo apelo da Cochrane. Estão entendendo? Voltando para cá, e vão interrompendo, pessoal, que o bate-papo vai melhorando. Então, olha, ele buscou em pelo menos 2 bases, ele providenciou os termos-chave, e ele justificou
em uma linha ali, ó, a estratégia foi adaptada para cada base de dados, os termos foram pesquisados em todos os tarará. Cabe ressaltar que não houve restrições ao ano de publicação em nenhum idioma. Então, quer dizer que publicou, ele foi buscar coisa de qualquer idioma, tá? O que, se a gente for analisar, deve ser mentira, né? Ele incluiu o estudo chinês aqui? Vamos lá, Brasil, Estados Unidos, Espanha. Um estudo na China? Não, ele fala que depois, lá não tem uma parte do texto que ele fala que ele não incluiu os chineses. Então aí a gente já começa a pensar, né? Acupuntura é um tema bastante forte, que deve ter muita pesquisa na China, né? E ele incluiu um estudo só ali, ó, que é o estudo do Zhang Yu aqui, ó. 2 de Hong Kong, né? Suen. A gente já começa a achar algumas incoerências aqui. Mas, enfim, aqui é parcial, tá, pessoal? É parcial porque ele não fez um monte de coisa ali para ser considerado sim, né? E qual que é a data da data da busca? Ele tem aqui a data da busca? Não, né? Tinha que ter aqui nos métodos Acho que também. a data da busca não, mas são artigos até maio de 2018. Que está lá no resumo, né? Não dá para a gente saber, tá? Que ele diz assim, ó, a revisão sistemática ela foi conduzida entre junho de 2017 e maio de 2018. Ele não disse que a busca foi feita nessa data, né? Pode ser que ele tenha feito... No quarto parágrafo ele coloca, todas as buscas em bases eletrônicas de dados foram realizadas no mês de maio de 2018, mas não até quando. Então beleza. Não. Então aqui já realmente ele diz, ó, então essa revisão ela está atualizada, isso é importante que tenha, tá, pessoal? Então ali em maio de 2018 ele fez essa busca. Então quando que a revisão saiu? Vamos ver a data aqui. Saiu rápido, né? Ele atualizou, isso é ponto positivo, tá? Para ela aqui, né? Para a Caroline. O estudo foi avaliado rapidinho e ela submeteu um estudo atualizado. Aparentemente não ficou nada de fora, tá? Esse aqui é ponto positivo. Então, se você começar a ler uma revisão sistemática que já tem um certo tempo, né, não faz muito sentido que ela já deve estar desatualizada. Na velocidade que a ciência anda, com os estudos, publicando, então tem que estar, antes de submeter, a gente já faz esse exercício, que é de atualizar a busca. Tá? Dúvidas, pessoal? Aqui é um parcialmente... Só um momento aqui, Diga. A gente foi falando e fazendo as perguntas, eu me perdi um pouco. Então, aqui na 4, eu vou dar check em todas as parciais, e na de sim, eu só vou tirar a dos registros, né, e da literatura cinza, então. Não, ele não buscou, né? Ele não buscou os registros. Eu não coloco essas, só essas duas. Ele incluiu, ele também não disse se ele incluiu especialistas, disse? Não, é verdade, não. É que na hora eu pensei, eu lembro que quando eu fiz isso daqui, eu pensei, ele falou que ele consultou um bibliotecário da área de ciências em saúde, mas não é isso, então ele queria saber especialistas da área, tipo, da acupuntura, assim. Isso. Então, quando a gente faz revisão sistemática, pessoal, às vezes aquele cara que é especialista, se fosse um fisioterapeuta, especialista em acupuntura, geralmente ele deve ter buscado ou conhece algum estudo que tem potencial de entrar, né? É importante consultar o especialista, porque às vezes ele tem algum acesso a estudo que a gente não tem, né? Pode ser até literatura cinza, mas que ele tem acesso e a gente não, tá? Professor, eu fiquei na dúvida de como essa opinião de especialista ela ia entrar, porque
no trabalho, né, na metodologia, ele está colocando só ensaio clínico randomizado. Não, não é a opinião, não é a opinião, tá? Então é assim, ó, Mariana, é a respeito, vamos supor que você seja uma médica dermatologista. Eu vou conduzir uma revisão sistemática sobre o uso de protetor solar para a prevenção de câncer de pele. E aí eu vou conversar com você, vou falar assim, Mariana, você conhece, tem acesso a algum estudo sobre esse tema? Então eu vou meio que bater papo com você para saber o que você, enquanto especialista, conhece da área, está atualizada, e que pode ser que minha busca não tenha encontrado. Então é como se fosse um serviço adicional. Entendi, professor. É como se pegasse o especialista para fazer uma curadoria ali dos artigos que ele selecionou, então. Não do que ele selecionou. Eu posso até mostrar o que eu encontrei, tá? Mas o bate-papo teria que ser mais assim, sem influenciar a resposta dele. Então eu poderia falar assim, Mariana, você conhece estudos a respeito disso, disso, disso? Aí você poderia falar assim, olha, eu recomendo o uso do protetor solar, mas é mais por experiência prática. Não conheço nenhum estudo mostrando aí que tem prevenção. Você poderia responder dessa forma, ou porque eu aprendi dessa forma, etc. Não tenho nenhum estudo. Mas isso significa que ele consultou, não quer dizer que você vai conhecer. Tá me entendendo? Entendi. Beleza. Entendi. Lá no terceiro parágrafo da metodologia, ele fala que a busca foi realizada com auxílio de um bibliotecário na área da ciência da saúde. Isso não conta como um expert, sim, na busca? Não. Isso é um expert na busca. Uhum. Não é um expert ali, ó, no campo. Olha lá, include consult content experts in the field. Nesse field que ele diz, é o campo e especialidade do assunto. Não é da busca aqui. Entendeu? Então, é legal ter um bibliotecário? É legal ter um bibliotecário, porque o bibliotecário ele ajuda a gente a escolher os termos, a combinar os termos, né? Então, o bibliotecário tem uma experiência de busca, mas não que, nesse caso aqui, precisa mesmo do especialista. Tá? O bibliotecário não assim, ó, eu posso fazer uma revisão sistemática sem um bibliotecário. Ele não é essencial. Ele seria um extra, tá? Beleza. Mas o que também não adiciona qualidade. Tá? Não posso garantir isso, é por isso que não tem essa questão aqui. Então ficou como parcial, tá? Os dois da ponta, né? A busca ele conduziu, ele foi buscar a lista de referência e conduziu a busca dentro dos 24 meses. Questão 5. A questão 5 é fácil, né? Então ele diz aqui na questão 5, não é da busca, tá? A busca ele diz que foi feita por 2 revisores, né? Mas não é a busca que está perguntando ali, tá? Ali no final da página 2, né? O que ele tem que ter descrito, pessoal, é se duas pessoas independentes fizeram a seleção dos estudos. Não é a busca, é a seleção. Vamos ver aqui. Eu pensei que ele estava escrito isso. Os dados dos estudos incluídos na revisão foram extraídos por 2 investigadores de forma independente, por meio de um formulário padronizado. É uma outra pergunta, né? O que nós queremos saber agora
É outra coisa. A busca pelos artigos feita por 2 revisores independentes. Vocês encontraram aí? Onde que ele disse? Então, não é essa parte que o senhor leu, professor, de Não. É porque os assim, ó, dados do estudo foram incluídos na revisão, foram estudados por 2 investigadores de forma independente? é que parcialmente ele está descrevendo aqui, é que ele já está pulando direto para a extração. O correto seria ele dizer assim, ó, 2 pesquisadores independentes fizeram a seleção dos estudos. Em nenhum momento ele colocou da seleção. A busca eu posso fazer sozinho. Eu não preciso de 2 pessoas para fazer busca. Mas a seleção eu preciso. Então, nós temos software que faz isso. Então, eu coloco a Beatriz e a Mariana separadas e cada uma vai votar. Vai votar no quê? Nesse processo. Vocês vão votar assim, sim, não e talvez. Esses 3 votos separados, você não tem contato, a Beatriz não tem contato com a Mariana, tá? E depois, quando vocês terminarem de votar, votar o quê? O resultado da busca. Então, a busca apareceu a 1000 estudos da minha busca. Cada uma vai ter que ler título e resumo desses 1000. E vocês vão votar sim, não ou talvez, de acordo com o critério de inclusão. É justamente isso que eu estou procurando no estudo. Então, ele está dizendo que vocês fizeram o quê? Fizeram a busca, mas eu não estou querendo saber da busca, né? Eu estou querendo saber do processo de seleção. E depois ele já pulou lá para qual parte? 2 pessoas separadas fizeram a extração. Então ele já está indo lá para a extração. Que a extração é depois que eu tenho os estudos que realmente são incluídos. Depois que eu li os estudos na íntegra. Então toda essa parte eu não estou encontrando aqui. Cadê? Professor, no outro parágrafo aqui, que está no penúltimo parágrafo da metodologia, ele coloca: 2 revisores independentes realizaram a avaliação. Seria isso ou não também? Aonde? No penúltimo parágrafo da metodologia. Não. A avaliação e a É o que o senhor estava extração explicando, né? vão caminhar juntos, a extração e a avaliação. Tá? Então isso ele deixou explícito. O que ele não deixou aqui explícito, descrito, é o processo de seleção. Como é que ele... Aqui, ó, se a gente pegar a figura 1, vocês estão vendo a figura 1? Então quer dizer que ele encontrou, no total, ó, encontrou esses estudos, né, nas bases, mas como que ele fez para chegar no final a 41? Ele tem aqui demonstrando como que foi feito, mas isso tem que ser feito em separado. Tá? 2 pessoas, vão ler título e resumo, é isso que está faltando, ficou faltando de escrever isso, né? Escrever e descrever. Estão me entendendo? Hein, pessoal? Entenderam o que eu estou falando ou não? Sim. Então, esse aqui, vamos lá para a pergunta. E vejam aqui o que ele já está perguntando, né? Isso a gente não tem, né, ali, descrito. Nós temos ali descrito que 2 pesquisadores independentes participaram, né, da extração, mas nós também seria interessante ter um CAPA. Vocês aprenderam no ano passado, né? O CAPA avalia o quê? Concordância. O quanto que a Beatriz concorda com a Mariana
na seleção dos estudos. Beatriz selecionou 15 estudos. Mariana selecionou 10 de 1000. Beatriz, 15 de 1000. O quanto que isso daria de concordância? Estão entendendo? É isso que é o capa. A gente mediria como sucesso e insucesso, tá? Porque também não tem ali, né? O valor de capa. Então aqui, olha, se a gente for ser bonzinho, pessoal, aqui é extremamente bonzinho, né? Porque parece que ele sabe que tem que ser pesquisadores independentes, né? Porque ele fez isso na extração dos dados, ele fez isso na avaliação da qualidade metodológica, certo? Então, aparentemente ele sabe, né? Mas ele não descreveu. Então, provavelmente seria um sim, né? Mas aqui, pessoal, eu tô querendo colocar um não, viu? E não é... eu acho que não dá para ser bonzinho aqui. A gente teria que assumir muita coisa, tá? Então, aqui eu vou colocar um não. Did the review auto perform data extraction duplicate? Aqui sim. Então, a extração dos dados está claro, né? Vocês leram ali comigo, correto? 2 pessoas, at least 2 reviewers achieved the consensus on which data extract. Perfeito. O primeiro aqui, beleza. Né? 2 reviewers, 2 revisores extraíram os dados. Agora, esse segundo eu já não tenho. Eu não tenho capa colocando, né? Mas aqui eu posso colocar o sim. Tá legal? Ele não fez o capa, mas a gente tem esse primeiro aqui, ó, que 2 revisores tiveram consenso e quando não tiveram, chamaram uma terceira pessoa, tá? Para extrair os dados. E dúvidas vocês vão parando, pessoal. Questão 7. Did the review authors provide a list of excluded studies and just... Tá. Então, o que é essa lista de estudos excluídos? Todo estudo, ele precisa ter uma lista dos estudos excluídos. Lá na figura 1, se vocês olharem, eu tenho aqui, ó, não era um ensaio clínico randomizado, 13. Não relataram a temporalidade aguda, 2. Diagnóstico articular, 2. Esses 26 estudos, eles foram excluídos. Então, o que eu preciso ter? Uma tabela. Ou, pelo menos, ele poderia colocar aqui para a gente a citação, né? Colocar o numerinho ali, de quais são esses 13 estudos e colocar ele na referência. Aí a gente poderia dar um sim aqui para ele, né? Se ele tivesse feito isso. No caso, ele não fez isso, né? A gente não consegue nem um parcial aqui para ele. Estão entendendo? Did the review authors describe the included studies in adequate detail? Tá, então vamos lá. Aqui já começa a entrar um pouquinho ali nos resultados, né? Ele descreveu, pessoal, nas 2 tabelas. Descreveu quem são os participantes de cada um, qual é a faixa etária, olha lá. Quem é a população, como foi feita a intervenção, a comparação, o que foi, quais os desfechos que foram mensurados por cada estudo, e descreveu o delineamento de cada estudo. Descreveu em detalhes, tabela quadro, né? Quadro 1 e quadro 2. Cada estudo que ele incluiu. Ou no texto. Ele descreveu... Acho que só da intervenção. Perfeito. Perfeito. Eu tenho a mesma opinião aí, tem alguém que diverge, pessoal. Eu acho que a intervenção, ele tomou um cuidado, né, de descrever o que foi feito, né, o tempo de permanência, o tipo de estímulo, pontos de aplicação, né, localização dos pontos, né, quantas
quantas sessões foram feitas, como é que foi mensurado, né? O desfecho ele também colocou, tá legal? O desfecho foi colocado também, né? De cada estudo. Então, aqui é um parcial, né? Então, ele parcialmente descreveu os desfechos, descreveu a comparação aqui, também, Sim. né? Então, descreveu a comparação, descreveu a intervenção e pecou um pouquinho na população, ficou faltando, né? Então, aqui a gente pode colocar um parcial yes. Não dá para a gente colocar o total, mas ele também tem aqui o follow-up, né? O time frame for follow-up do sim. Professor, desculpa, eu me perdi aqui um pouco. Na questão 7 é não, e na questão 8 é parcialmente sim, dando ênfase na descrição de intervenção e na descrição de comparação. São esses dois, né? No 8. Aqui no 8, a descrição da intervenção ele fez em detalhes, né? Então, acho que a gente pode colocar ali no sim. A população não está. A descrição da comparação também não está em detalhes, né? Que, da mesma forma que ele descreveu a intervenção no grupo experimental, eu tenho que descrever bonitinho também a descrever o grupo controle, como é que foi? Foi a mesma dose? Né? Porque algumas comparações aqui foram ativas, né? Então, eu tenho que descrever também. Não estou dando muito foco, ou foco maior ali, na intervenção, no grupo de intervenção. Mas e o grupo que teve essa... Foi o mesmo? O estímulo foi o mesmo? Uma coluninha ele conseguiria esclarecer isso para a gente. Tá? Então, eu poderia colocar aqui, ó, que na primeira coluna ele descreveu pouco, né, mas descreveu um pouco a população. Não, né? Ele colocou alguma coisa a população? Idade, faixa etária, poderia até ter colocado renda, sei lá, descrever quem são essas pessoas. Nível educacional, estamos entendendo? A gente precisa saber quem são essas pessoas. Eu não posso aí misturar todo mundo, achar que todo mundo vai ser igual ou todo mundo vai ficar na média, né? A respeito disso. Entenderam, pessoal, aqui? Desenho dos estudos, também não. Esse aqui é um parcialmente, sim. Não dá para, não preencheu totalmente. Não tem nem como a gente ser bonzinho nessa questão, porque está faltando mesmo, tá? Questão 9. Ele usou de forma satisfatória técnica para avaliação do risco de viés? Usou a ferramenta do Haddad, né? A do Haddad, então, é ali, ó, a gente vai colocar o primeiro, né? RCT, o NRSI é estudos não randomizados, tá? Non-randomized studies. E o RCT são os ensaios clínicos randomizados. Aí aqui já vai pedir um pouquinho mais de conhecimento da ferramenta do Haddad, tá? Nesse caso, vocês vão ler e alguém já levantou essa questão lá na discussão. Alguém de vocês trouxe a resposta para essa. Segundo parágrafo da discussão, em relação à qualidade metodológica dos estudos, apenas 3 não obtiveram pontuação satisfatória, maior que 3 na escala de Haddad, devido à falta de informações para inferir ou as inadequações do processo de randomização e mascaramento. Tá? E o que isso quer me dizer?
que a ferramenta do Jedi, ela avalia a randomização, avalia o mascaramento. Logo, é uma ferramenta que eu poderia considerá-la adequada por avaliar esses dois fatores. Tá? Entenderam? Sim, Pessoal? beleza. Então ele usou. Tá? Então é simples. É sim, né? Porque ela avaliou esse sigilo da alocação, a ferramenta avalia, né? Só que assim, o duro de avaliar revisão com problema é complicado. Ele tinha que ter feito uma tabela com todos os estudos, ou um gráfico com a qualidade metodológica de cada estudo por cada categoria, tá? Por isso que eu falo para vocês que aí a gente tem que ler também, que a gente está lendo um estudo que é um pouquinho limitado. O correto seria a gente ler um estudo assim, meia boca, e depois ler uma revisão Cochrane, né? Para a gente entender o que tem que ter dentro de uma revisão, tá? Então, no caso, como ele usou o Jadá ali, o problema de colocar o sim é que está um pouquinho, até escrito um pouquinho diferente aqui, né? É que aqui no sim total, ele diz, ó, allocation considered was not truly random. Tá, isso aqui ele já tá querendo saber de resultado, né? E não da ferramenta, de modo geral. Porque a técnica de usar a risk of bias, a gente poderia dizer que está adequada porque avaliou, mas o problema aqui é que ele não descreve, né? Eu acho que daria para a gente colocar aqui um sim, mas depois, quando a gente for ser um pouquinho mais rigoroso, a gente vai colocar um... Não. Não, parcialmente, desculpa. Tá? E a questão de baixo é somente ensaio clínico. Então, vocês vão ticar ali, ó, includes only RCTs. Estão vendo? Nessa questão? Quase acabando, pessoal. Mas então vai ser parcial, não vai ser mais sim. Porque eu vou tirar do yes o da primeira, do primeiro check. É isso? Eu não entendi. Então, aqui a gente tem de novo as duas linhas. Uma linha de avaliação nossa mais rigorosa seria o parcial. Uma linha que é pegando, não, ele analisou o sigilo da alocação porque a ferramenta analisa, certo? A ferramenta analisa e analisa como foi feito os resultados. Agora, o parcial ali do sigilo da alocação e do mascaramento, isso aí beleza. Ele atende esses dois. Mas todos aqui ele atende parcialmente porque ele não tem uma tabela. Ele só tem aquele comentário ali na discussão, né? Então é muito pouco para quem faz uma revisão sistemática e tem que avaliar todos os estudos, a qualidade metodológica de todos, e mostrar isso para a gente. Tá? Então, vamos ser aqui com ele, a gente está sendo mais light nessa avaliação, né? Na próxima, que a gente vai esticar aqui, né? A gente vai tirar aqui o yes e vai pôr um parcial. Por agora, a gente vai pôr yes, tá? E vai colocar includes only RCTs. Entenderam? Sim. E agora a gente está sendo suave com eles. Questão 10. Did the review authors report on the sources of funding? Tá. Então, pessoal, todo estudo tem que dizer lá no final se ele teve alguma ajuda de custo ou quem pagou. Então, aqui ele diz, ó, financiamento público, né?
Então, teve financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais e uma bolsa CAPES. Tá legal? Mas aqui ele quer que ele fala o financiamento dos que ele pegou, não é? Tipo, de cada estudo que ele pegou. Opa, desculpa, é isso mesmo. Ele tem que descrever isso. Você está correta, tá? Desculpa. Ele não colocou na tabela, né? Acho que não. Em nenhum momento, né? É isso mesmo. Desculpa, ó, você está bem atento. Tá? Eu estou gostando, hein, pessoal? Vocês estão puxando a minha orelha até aqui, que eu estou desatento. Então, no ensaio clínico randomizado, eu tenho que dizer da onde que veio. Então, a indústria me patrocinou, etc. Como é uma revisão sistemática, eu tenho que ter essa síntese aqui dentro. Essa informação é importante. Quando que eu posso usar essa informação? Justamente ali na meta-análise. Eu poderia fazer uma análise separando os estudos que vêm com financiamento do governo e os estudos que vêm com financiamento da iniciativa privada, tá? Isso eu consigo fazer na meta-análise. Então, aqui no caso é não, tá, pessoal? Muito bem lembrado. O 11 aqui. If meta-analysis was performed, did the review authors the appropriate method for statistical combination of results, RCTs? Maravilha. Aqui a gente já entra na estatística, né? Então, essa questão 11, se a meta-análise ela foi apropriada para a combinação dos resultados. Para o sim, os autores justificaram a combinação dos dados? Não. Né? Não justificaram por quê? Que uniram. Justificaram lá que tem uma heterogeneidade. Existe heterogeneidade, né? E essa heterogeneidade está elevada. Investigar as causas da heterogeneidade. Em algum lugar aqui ele diz que utilizou medida de efeito randômico na meta-análise. Vamos lá. Eu deixei isso sublinhado. Caramba. Vocês encontraram aí, pessoal? Está escrito aqui, ele justifica em algum lugar. Heterogeneidade alta aqui, ó. Em cima da meta-análise, está ali escrito, ó, de fato, o efeito médio da meta-análise representado pelo sendo losango está indicando que a intervenção reduz a probabilidade do desfecho. Estão vendo ali? Eu achei, professor, que essa a gente não colocava, essa da investigação das causas da heterogeneidade, porque eu estava vendo um lugar que ele fala que se você vai investigar a causa, você tem que dividir em subgrupos, o que eu não entendi bem o que era, mas estava escrito isso, e que tinha que fazer uma meta-regressão. Eu também não entendi muito bem, mas falava lá. E aí, no fim do texto, ele fala que, como a heterogeneidade era muito alta, ele não conseguiu fazer nenhuma dessas coisas. Aí eu pensei, tipo assim, então ele não viu a causa. Não, sua pergunta é muito pertinente, viu, Clara? Então, aqui é o seguinte, olha. O que ele fez? Ele pegou os dados que interessava a ele e fez uma meta-análise, tá? Então, ele conduziu uma meta-análise. Essa meta-análise, ela não está bem feita. Por quê? Porque a heterogeneidade está alta, mas não é culpa dele. Quando é estudo de intervenção e a heterogeneidade dá 80 e tantos por cento ali, os estudos o que eu estou entendendo? Que os estudos são muito diferentes entre eles. Então, o I quadrado é indicativo de heterogeneidade, tá? Nesse caso aqui, ele nem deveria ter feito meta-análise, de tão diferente que são os estudos, tá? Então, eu estou misturando um monte de coisa que não tem nada a ver. Professor, mas aí não é um erro de seleção dele?
Não, não. Não é erro de seleção, Vitor. Os estudos são diferentes. Aí é que eu tenho que investigar. É o que a Clara falou. Eu posso dividir por subgrupos. Por exemplo, eu posso ter nessa meta-análise pessoas de 18 a 30 anos que têm um resultado melhor na dor. Da mesma forma que eu posso ter pessoas com entre 40 e 50 anos que não faça a menor diferença. Eu posso ter ali que acima de 60 anos melhorou bastante. Então ele não fez, ele não explorou os dados. Sim, perfeito. Entendi. Tá entendendo? É isso que a Clara comentou ali, que ele poderia ter feito subgrupo. Esse é um subgrupo que eu acabei de citar, Vitor, que é um subgrupo por idade. Eu poderia fazer uma análise de subgrupo, por exemplo, por intensidade, por duração da sessão, ou o número de sessões. Entendi. Entendeu? A gente pode brincar bastante ali com os dados. Só que ele não fez. Então, aqui é não mesmo, aqui não tem nem discussão, tá, pessoal? E para saber um pouquinho, aqui precisa um pouquinho de experiência, pessoal. Tá em meta-análise. Não tem escapatória, né? Então aqui é não mesmo, no 11. O 12. Olha que interessante. E aí vai nos remeter à questão anterior, do risco de viés. Lembra lá no risco de viés, que eu falei que faltou uma tabela para cada estudo? Essa pergunta está dizendo o quê? Esses estudos que entraram na meta-análise, todos eles têm baixo risco de viés, ou o risco de viés são muito diferente deles? Como que tá? Como que a gente entende isso? Né? Ele não fez isso, né? Eu não tenho separadinho quais estudos podem influenciar ali na meta-análise. Isso é análise de sensibilidade. Tá? Então, esse é não também. Esse aqui requer um pouquinho mais de experiência para avaliar, pessoal. Questão 13. Os autores da revisão, na ferramenta do risco de viés, de cada estudo individual, interpretaram e discutiram seus resultados? Lá na discussão, ele discute que esses estudos com baixa qualidade metodológica poderiam ter um impacto nos resultados ou na meta-análise? Tem uma parte, né, que ele vai falar da experiência do profissional, aí a gente poderia marcar a segunda, porque pelo jeito ele disse que tem uns estudos que foram conduzidos com profissionais que não tinham experiência na intervenção. E aí ele falou que isso poderia alterar os resultados. Isso, mas isso é muito pouco. Ele tinha que discutir mais sobre o cegamento, tá? Ele tinha que discutir mais sobre se os estudos tiveram perda amostral e se essa perda foi relevante. Então está muito tímido essa discussão, ele não explora a tabela, o risco de viés total. Ele só pensou alguns pontos. Por isso que lá atrás eu disse a vocês que era importante ele ter essa tabela, porque essa tabela me demonstra como que a literatura tem feito os estudos. Entenderam? Aqui não tem nem como ser bonzinho. Aqui é não. 14. Did the review authors provide a satisfactory, uma explicação satisfatória na discussão sobre a heterogeneidade observada? Não, tá, pessoal? Eles dizem que a heterogeneidade é alta, mas eles não fizeram nenhuma análise. Também não tem como a gente ser bonzinho aqui com eles. Analisar a heterogeneidade, eu tinha que fazer uma análise de sensibilidade.
Eu poderia fazer uma análise de sensibilidade retirando os estudos de alto risco de viés, de baixa qualidade metodológica. Eu poderia retirar os estudos de pior qualidade, né? Eu poderia fazer uma outra análise de sensibilidade. Vamos ver o que mais que eu poderia fazer de sensibilidade. Pela intervenção, pelo tempo da intervenção, não, mas aí seria uma análise de subgrupo. Análise de sensibilidade aqui, eu poderia remover os estudos realmente que estão impactando. Poderia fazer pela questão financeira, que no caso seria uma análise de sensibilidade também, se os estudos foram financiados. Mas como é acupuntura, não deve ter aqui financiamento assim de empresa, né? Mas se fosse um medicamento, a gente poderia fazer. Então aqui, realmente, aqui é não também. Tá? Eles não deram uma explicação satisfatória. Uma explicação satisfatória seria eu fazer essas análises de heterogeneidade para ver os estudos que estão impactando e o porquê que eles impactam. Tá? Então, no caso da dor, eu poderia... isso é simples de fazer, tá, pessoal? No software, no Heavman, eu poderia pegar os estudos ali, o primeiro e o terceiro, estão vendo? O primeiro e o terceiro estudo do IE e do Marignon estão puxando bastante para cá, que funciona bastante. Se eu tirar esses dois estudos, provavelmente eu reduza a heterogeneidade, quase praticamente que acabe com essa heterogeneidade. Isso a gente consegue fazer, tá? Se vocês quiserem continuar no estudo, na semana que vem a gente refaz essa meta-análise juntos. Se vocês quiserem aprender, né? A gente refaz e aprende a fazer uma análise de sensibilidade aqui. E aí a gente vai investigar o porquê que esses dois estudos deram muito positivo para reduzir a dor. Aí que a gente começa a ver se o risco de viés é baixo, se foram financiados pela indústria e assim por diante. Acho que vale a pena, tá? Na hora da semana que vem a gente só fazer isso, em vez de pular para o próximo. Mas vamos terminar aqui, mais 5, 10 minutinhos, nós só tem mais 2 questões, né? Então aqui a 14 é não, o 15, if they perform the quantitative synthesis. Tá, viés de publicação, pessoal, é quando tem bastante estudo incluído, aqui ele tem no mínimo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então ele tem 7 estudos nessa meta-análise, nem precisa fazer análise de viés de publicação, que é a análise do funil plot. Tá? Então o funil plot, eu vou procurar saber se os estudos estão dando muito diferente, se os estudos são muito assimétricos entre eles. Mas essa análise é recomendada para quando eu tenho no mínimo 9 estudos. Se tiver menos, não faz muito sentido, tá? Analisar o gráfico ali que eu não consigo saber com precisão se eu tenho estudo puxando o meu modelo de viés de publicação. E o viés de publicação é aquilo que eu já falei para vocês, tá? Ele tem um pouco de correlação com quando o estudo dá muito positivo, o outro dá neutro, o outro dá negativo. Então, geralmente, a gente tem isso equilibrado dentro de um funil, que é por isso que é chamado de funil plot. Então, nem tem essa análise aqui, e também nem caberia. Então, fica até difícil a gente avaliar isso aqui, tá? Então, a gente poderia até colocar aqui, ó, para tirar que não foi conduzida a meta-análise, tá? Porque não faz sentido julgar ele aqui. No meta-análise conductor aqui, que não faz sentido, tá? Did the review authors report any potential source of conflict of interest, including... Então, existe algum conflito de interesse dos autores? E eles reportaram isso? Including any fund they received from the review? Vamos ver. Tem alguma declaração de conflito de interesse? Apoio financeiro? Acho que não fala nada, não. Tá, isso tem que declarar, tá, pessoal? Ele declara aqui embaixo que recebeu bolsa, né, mas não declara o conflito de interesse.
Isso aqui é um erro bobo também, viu, pessoal? Era só escrever se ele tinha... Vamos supor que essa pessoa seja um acupunturista. Então, ele tinha que declarar, o pesquisador principal da pesquisa realiza consultas, né, de acupuntura, etc. Isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada, né? Mas ele tem que declarar isso, tem que ficar claro, né? Então, podemos calcular aqui, ó, colocar em calcular. Caramba, perdi tudo aqui, eu não coloquei o nome do estudo. Ô, Deixa eu dar um professor, volta. um Oi. momentinho. Foi muito rápido, 1 hora, eu não consegui pegar a resposta 11 e 12. A 11 e 12... Se alguém aí puder ajudar também. A 11 é Isso. não. Não só no randomizado, né? Só no randomizado, porque ele não... O método para fazer a De estudo meta-análise foi não está randomizado. apropriado. Beleza. Tá? E o 12, professor? O 12 também. O 12 é não, e o motivo do não é que o estudo, se o autor, ele analisou o gráfico e comentou pensando também no risco de viés. Supondo assim, ó, ele deveria descrever assim, ó, na discussão, considerando a meta-análise exposta, observamos que o estudo, isso já é uma análise de sensibilidade, tá? O estudo do IE e o estudo do Marigan tiveram resultados positivos, então fomos investigar o porquê que eles pesaram mais, e aí ele vai descrever, olha, ambos os estudos são de baixa qualidade metodológica e então impactaram a meta-análise de forma negativa. Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Tá? Então, quando eu calcular, vejam. Obrigado, professor. O que escreveu ali? Esse estudo, ele é critically low. A qualidade metodológica dele é muito baixa. Mas muito baixa mesmo. E a gente foi bonzinho, não foi, pessoal? Em alguns lugares ali. Então, essa é uma revisão que a gente não tem como a gente usar ela para tomar decisão. Muito ruinzinho. Dúvidas, pessoal? Pessoal? Não, tranquilo, professor. Tudo certo, professor. Tá? Então, na semana que vem, vocês que me digam. A pressa aí do IFC é de vocês. Né? Se vocês quiserem aprender, eu vou ensinar. Se não quiser, vão só passar pelo IFC, obviamente. Né? Se vocês quiserem, pessoal, na semana que vem, a minha sugestão é a gente pegar esse artigo e a gente consegue refazer essa meta-análise dele. Tá? Se vocês quiserem, no software. Aí vai de vocês. Eu acho legal, porque hoje já deu para ter uma noção boa e aí semana que vem vai ficar mais claro ainda. Tá, beleza, então. Beleza, então, semana que vem a gente vai abrir o software, já façam download, tá? Vocês vão aprender a fazer uma meta-análise na semana que vem. Vamos usar o software Heavman 5.4. Digitei aí na busca, tá? Então, semana que vem a gente vai aprender a fazer essa meta-análise e interpretar. Que hoje a gente também nem interpretou os resultados, né? Nem interpretamos. Então, semana que vem a gente entra na estatística. Vamos aprender a fazer e vamos analisar essa estatística do cara. Mas a gente já sabe que não pode confiar nesse estudo. Tá legal? Tranquilo, professor. Então, fechamos então, pessoal. E vão participando. Hoje eu gostei que vocês participaram bastante. Tá? Assim eu me sinto até motivado em discutir aqui com vocês e a experiência consegue contribuir mais no aprendizado. Então, esse formato de dar um estudo para vocês lerem em casa, parece que vai funcionar legal aí para a gente conseguir deslanchar no curso. Aqueles que não leram, pessoal, vão ter dificuldade de entender. Aqueles que leram e estão participando, pode ter certeza que vocês, a hora que ler uma outra revisão sistemática,
vocês vão conseguir entender melhor. Tá legal? Então, para hoje era só. Até passamos do tempo aí, como vocês estão participando, a aula até rende mais, né? Então, semana que vem a gente aprende a pôr a mão na massa. Vamos usar esse estudo aqui de novo, tá, pessoal? Professor, Um uma abraço, pergunta. então. Até semana que vem. Professor, Oi. esse Havman é esse Cochrane Training ou não? Isso aí mesmo. Vocês vão Beleza, fazer o download e instalar no computador. Tá? Eu peço beleza, que vocês participem, lançando junto comigo, que vocês já aprendem a fazer, beleza? beleza. Valeu, professor. Qualquer dúvida, me escreva aí. Um abraço. Tchau, tchau.